TVC Esporte de volta, abraçando também a audiência da TV Alegro e também vocês que estão mandando recadinhos no nosso WhatsApp no 992298580. E eu recebi um recadinho muito especial agora do Urias Crescente. É o tio Urias que um dia eu quero convidar você para ser meu menino aqui junto com esses aqui, ó, tio Urias. O senhor tem muita história para compartilhar aqui com a gente, não é Meu menino Urias, olha só. Urias é uma figura especialíssima, maravilhosa. Ele acabou de me falar aqui que ele tem uma camisa do Pelé autografada. Eu falei, você vai me dar essa camisa? Ele falou, não, eu te vendo. Deve ser um valor incalculável, né? Um troféu. Incalculável. Mas agora, Urias, como é que você, como árbitro de futebol, pega uma camisa de um jogador, mesmo sendo Pelé, com autógrafo e tudo? Foi no tempo que se apitava futebol ainda, tio Urias. Não, Grande isso eu não abraço pra esperava, não. Isso eu não esperava do tio Urias, não. Tá Uma vendo, pessoa, tio não. Urias? Vem aqui contar pra Brincadeira, gente. ele é maravilhoso, tio Urias. Agora a gente fala do Atlético. O time rubro-negro entra em campo no domingo no Estádio Olímpico contra o Palmeiras. O Atlético, que não perde há 3 rodadas já, vai enfrentar um Palmeiras que não vence há 4 jogos, gente. Mas mesmo assim, o técnico Eduardo Souza descarta qualquer favoritismo do time goiano e diz que ainda não definiu o substituto do William Maranhão. Olha só. Realmente a gente tem uma dúvida, trabalhamos com o Vargas, com o próprio Friso e o Baralhas que chegou. Então, basicamente, é essa dúvida que nós temos aí. Também podemos usar o Vargas um pouco mais à frente, trazendo o Chico para o lado. Tem a volta do Ferrarese. Então, basicamente, essas situações que nós temos aí para o jogo do Palmeiras. Se a situação de resultados fosse ao contrário, o Palmeiras também não seria favorito. Então, o Atlético não é favorito. É o que eu sempre digo, a vitória e a derrota ela está muito próxima. Então, nós temos que trabalhar com a humildade, sabendo que é um jogo que nós temos condições de fazer um grande jogo e, posteriormente, com esse desempenho, obter um resultado positivo, mas também sabemos que o Palmeiras é uma equipe que vem, como eu disse, de uma vitória, que traz tranquilidade, foi o primeiro colocado na fase geral de uma Libertadores, que isso aí traz motivação, traz confiança para a equipe do Palmeiras. Então é um jogo igual, sem favoritismo. Menino, sem favorito? Jogo com o Palmeiras não é fácil, não. Mesmo sendo aqui, o time do Atlético está muitíssimo bem arrumado. Né? Não estou querendo falar que o Atlético já está no ponto para ganhar vaga em Libertadores, nada disso. Mas o Atlético está com o time arrumado, o Palmeiras vai ter que jogar muito para ganhar do Atlético aqui. E eu acho que o Atlético vai encontrar no Palmeiras um adversário, talvez combalido por 4 derrotas seguidas, mas recuperado com uma goleada na Copa Libertadores e com status de melhor time da Copa Libertadores até aqui. Né? O Palmeiras é o melhor time, tem a mesma pontuação do Santos Futebol Clube, mas tem um saldo de gols melhor. Por isso o Palmeiras vem com esse status de melhor da Libertadores. Não vai ser fácil, não. O time do Palmeiras é bom, mas eu acredito no Atlético. Jogo muito difícil para apontar um favorito. Sabe por quê, Thaís? Porque o Palmeiras trocou de técnico. O Palmeiras foi com outro estilo para jogar a Libertadores e ganhou de 4. Sim. Quer dizer, ele vem de 4 jogos sem vencer no Brasileiro, mas ele vem mesmo de uma vitória na Libertadores muito boa. De 4, e ele se desencantou. Os jogadores que estavam presos com o Luxemburgo, 5, né? Sim. Os jogadores que estavam presos com o Luxemburgo se soltaram, foi outro time. Então, realmente não tem negócio de favoritismo, não. Se tiver favoritismo, é o Palmeiras. Tá, e quem deve ser o substituto ali do William Maranhão? Temos ali Gabriel Baralhas, Matheus Friso. O Baralhas eu acho que não vai, está muito novo, chegou agora, verdinho ainda no time. Matheus Vargas. Ele tem o Vargas, mas aí ele mudaria a posição do Chico, Marlon Chico Freitas. também, Não, né? o Chico já é titular, né? Recuado, Mas é o Matheus Friso, talvez seja esse. o nome. Ou então, quem sabe, até improvisar o Oliveira, que jogou ali com o Mancini, como primeiro volante. Mas acredito assim, pelo que deixou transparecer o Eduardo, talvez o Friso, o menino que veio do Grêmio, um volante canhoto, venha a ser o escolhido. Mas eu acho, eu entendo o ponto do Evandro, por ser recém-chegado, pode ser que o Eduardo Souza segure um pouquinho o Gabriel Baralhas, mas é a função de origem dele, né? Acredito que casaria melhor com o Marlon Freitas, que sai um pouquinho mais,
do que o Matheus Friso, que é um jogador que sai mais para o jogo, é de fato um segundo volante. Então talvez o Atlético ficaria um pouquinho desguarnecido, ele teria que segurar um pouco mais o Marlon, que apoia bem, chega ali bem como elemento surpresa. Então não acredito que o Baralhas será o titular, mas acredito que seria uma melhor alternativa entrar com ele formando a dupla com o Marlon Freitas. E também o Atlético está usando muito um zagueiro ali como primeiro volante. Está usando constantemente, tanto o Oliveira como o próprio outro zagueiro que era titular, depois voltou. Gilvan? O Gilvan, ele pode sim jogar também de volante. E para um time que vai enfrentar uma equipe que faz parte dos gigantes, por que não botar um zagueiro a mais de volante? E qual a postura você acredita, Dante, que deve entrar essa equipe do Atlético Goianiense em campo para enfrentar o Palmeiras? Olha, não pode deixar de jogar se resguardando, não. Ele tem que se resguardar, sim. Mas ele não pode também deixar de fazer o que ele tem feito. Com as jogadas rápidas, do Chico lançando os pontas. O ponta direito é muito bom, o Janderson. O Janderson ajuda muito a equipe do Atlético. Talvez seja o principal jogador do Atlético, o Janderson. Essa jogada de velocidade do Janderson é fundamental. Agora, não pode se descuidar, não. Tem que botar alguém que saiba marcar na cabeça de área. Tem o retorno também do Ferrarez, né? Então... Tem retorno do Ferrarez, do Nicolas na lateral esquerda, que também não jogou contra o Atlético do Paraná. 2 reforços, o lado esquerdo, né? O Atlético ganha novamente aquele lado esquerdo ali que é muito forte. Eu acredito que o Atlético não vai renunciar a um tipo de jogo que lhe favorece. Então, é jogar como vinha jogando antes, independente de ser o Palmeiras. Encarou o Flamengo aqui, foi para cima, meteu 3. Eu acho que não vai jogar aqui diferente contra o Palmeiras. Então vamos conferir agora como é que está aí a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Na tela para gente. Em primeiro lugar, o Internacional com 34 pontos, seguido do Flamengo também com 34. Em terceiro, a gente tem o Atlético Mineiro com 31. Em quarto, São Paulo com 27. Mesma pontuação do quinto colocado, que é o Santos. Em sexto, Fluminense com 26. Em sétimo, Fortaleza tem 24 pontos. Em oitavo, ali o Palmeiras com 22. Mesma pontuação do Atlético Goianiense, os rivais com a mesma pontuação. Em décimo, Corinthians com 21. Em 11º, Grêmio também com 21. Em 12º, o Sport com 20. 13º, Bahia com 19. Igual ao Ceará, que é o 14º também com 19 pontos. Assim como o Botafogo, 15º colocado com 19 pontos também. Em 16º, o Vasco tem 18. Em 17º, abrindo a zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense com 16. Seguido do Curitiba também com 16. Em 19º, Bragantino com 16. E em 20º lugar, o Goiás Esporte Clube com 11 pontos. O Goiás nem ganhando sai ali daquela última posição. Por isso é que é preciso vencer, para se aproximar mais, porque ali se o Bragantino ganha o jogo, já serão o quê? 8 pontos a mais. O Bragantino está 16-11, já fica ruim. Se esse Curitiba, Atlético ganham também ali, meu Deus do céu. Hora de então, conferir. é hora de ganhar. E hora de conferir os jogos da 18ª rodada, né, Vitor Monteiro? Só para não fugir dessa tabela, o Atlético Mineiro está em terceiro lugar, mas tem um jogo a menos. Isso implica muito. O São Paulo está em quarto lugar, mas tem 2 jogos a menos. Então, tudo isso implica muito. Eu vejo algumas pessoas arriscando que esse trio aí, que ninguém vai tirar desse trio, mas eu acho muito cedo para arriscar isso aí. Eu acho que tem muita gente que ainda vai dar uma arrancada ainda. Eu não vou nem de trio. Para mim, o maior favorito para ganhar o campeonato é o Flamengo de novo. Sim, favorito tá é uma cara, coisa, né? Mas... Sim, é favorito. O Flamengo não é o mesmo do ano passado, né? Não é o mesmo, mas o Flamengo jogando sem os seus principais jogadores, está ganhando todo mundo, está aí lá em cima. Imagina quando tiver com o time inteiro. Eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, tem Grêmio para reagir. Pode até não ganhar o pra Flamengo, reagir. mas que nesse momento ainda é o melhor time do Brasil, é. E vamos conferir então os confrontos dessa 18ª rodada do Brasileirão. Rodada que começou na quarta-feira, com o Vasco jogando contra o Corinthians em São Januário, vitória da equipe paulista por 2-1. E a rodada continua no final de semana. Amanhã, sábado, 5 da tarde, no Nabi Abichedi tem Red Bull Bragantino e Goiás. 19 horas, Ceará e Coritiba no Castelão. E 9 da noite, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Sport Recife, fechando o sábado de futebol. No domingo, 4 da tarde, Fluminense e Santos no Maracanã. E no Estádio Olímpico, aqui em Goiânia, Atlético Goianiense e Palmeiras. Também domingo, dia 25, 18h15, 6h15 da noite, no Beira-Rio tem Internacional e Flamengo.
E na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Grêmio. E ainda faltando jogos, Thaís, a gente vai ver já, porque tem para definir as datas desses 2 jogos. Daqui a pouco a gente volta na tela. São Paulo e Botafogo, São Bahia Paulo e e Botafogo, Fortaleza. Bahia e Fortaleza. Pois é, a CBF ainda tem muitos jogos faltando e nessa rodada serão mais 2 faltando. Mas eu achei muito estranho agora, Thaís. Que? Achei muito estranho. Tem um tal de Santos aqui que foi descartado pelo menino Evandro Gomes. Não, sinceramente, Dante, Isso aí foi a paixão que Você fez sabe isso. o carinho que Você eu tenho, descartou o amor Santos, que eu cara. tenho pelo Santos, mas 27 pontos, está na parada. não vejo meu time assim com muita coisa, porque não tem um elenco, Tem o melhor Entendeu? jogador do campeonato. Sim, tem o Marinho, tem o Soteldo hoje vivendo uma situação que o Santos teve que devolver para o Aspato, a qualquer instante vai vendido, vai embora. O Sanches machucado e não tem uma peça boa de reposição. Tem uma Mas molecada o boa Evandro lá. vai ficar muito feliz, que eu vou agora lembrar de uma figura que ficou muito famosa também Me nessa fez equipe torcer do pelo Santos, inclusive. Porque, afinal de contas, hoje Edson Arantes do Nascimento está completando 80 anos. Esse mineiro de 3 corações ficou conhecido como o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos. Ele foi tricampeão mundial pela seleção brasileira, bicampeão mundial de clubes pelo Santos, marcou mais de 1.200 gols. Então, parabéns aí hoje para o nosso rei Pelé. Né, Evandro? 80 anos, né? Seu Tá vendo? amigo. Vendo isso assim, eu Cadê? sou amigo do rei, Quero sabe? ver aquela foto. Sabe, eu, inclusive, na Copa de 90, que foi o último contato que eu tive com o Pelé, porque fiquei lado a lado com ele no estádio. Foi. Nos estádios que a gente ia fazer os Jogos do Brasil, sempre ficava do lado. lado. Né? Coincidência, a Rádio Brasil Central aqui e a Globo aqui. Então, facilitava até. E o Pelé é muito simpático, muito atencioso. O Galvão Bueno é que brigava por causa do povo, tudo cercando ele lá, mas primeiro era fácil, era esticar o braço e fazer a entrevista. E foi assim que eu fiz, aquela que apareceu aí numa foto. Mas o Pelé foi único, é como definiu o saudoso jornalista, poeta Armando Nogueira. Se Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Né? Pelé é uma coisa impressionante, nada se compara a Pelé. Pelé foi o único a ganhar 3 Copas do Mundo, nenhum outro jogador ganhou. Pelé foi o único a parar uma guerra em 69, 64, na Nigéria. Né? Nem o Papa Paulo VI parou naquela época. Pelé foi o único a marcar 77 gols com a camisa da seleção brasileira. Pelé é único em tudo. Pelé foi o único a marcar 1.281 gols. Então, assim, não dá para comparar Pelé com outros. Vocês podem comparar. Pelé ou Maradona não existe. Não, mas nem pensar. Maradona Não não comparem existe. Pelé com Ele mesmo qualquer confessa. outro jogador de futebol. Façam comparações de Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, que o Maradona foi excelente, Cristiano e Messi atualmente são os melhores, mas teve muita gente, teve Cruyff, teve tanta gente maravilhosa jogando futebol, mas nada que se compare ao Pelé. Mas isso que você falou aí, nas homenagens que eu percebi olhando as redes sociais de vários atletas, esportistas ao redor do mundo, todos lembraram isso, que onde vão, carregam a bandeira brasileira, a primeira coisa que as pessoas lembram é Pelé. Thaís, eu sou... Década de 60, Dante, Vitor, Pelé foi mais importante que o Papa. Foi mais importante que o Papa. Thaís, eu sou testemunha em várias oportunidades, que eu tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira pelo mundo. Inclusive na Copa de 90 na Itália, nós chegamos primeiro que a seleção brasileira. E quando eu fui para o aeroporto recepcionar a seleção brasileira, os jornalistas todos chegaram na seleção brasileira e começaram aquele burburinho, aquele barulho, né? De repente, todo mundo saiu correndo. Falei, o que foi que aconteceu? O Pelé estava chegando sozinho do outro lado, numa rampa. Todo mundo largou a seleção brasileira, todo mundo correu para entrevistar o Pelé. Todos os países que a gente foi com a seleção brasileira, você fala Brasil, Brasil, Pelé. Brasil, Pelé. Mas muita gente faz isso. E falando do Pelé, né, pelo que a gente acompanha de documentários, de vídeos, estuda sobre o jogador, ele era realmente um jogador à frente do seu tempo. Porque hoje muito se fala que o Cristiano Ronaldo é um jogador completo porque bate bem com a perna esquerda, com a direita, cabeceia bem. O Pelé era, o Evandro pode até falar com mais propriedade sobre isso, mas ele era espetacular em todos os quesitos. Um jogador completo,
no cabeceio, com chute pé esquerdo, pé direito, fez gol de realmente todas as formas possíveis, muita força física, arrancada. Então, o Pelé era realmente se é que vale definir de forma simples, um atleta muito à frente do seu tempo. Completo. A gente viu esses dias um vídeo do Cristiano Ronaldo subindo lá para um tempo de bola que ele teve, mas a história registra que o Pelé foi o jogador que teve a maior impulsão, mesmo não sendo tão alto, né? Foi um jogador que ele chegava a ultrapassar com os joelhos, numa subida, a cabeça do jogador adversário. Você tem uma ideia do que foi Pelé. Eu lembro de um jogo do Santos. Eu vi o Pelé jogar várias vezes aqui, né? Um jogo do Santos 4-4. Olha lá, gente, a gente mostrando o Evandro ao lado do Pelé. Gomes Onde foi isso, Evandro? Isso na Itália. Estádio Olímpico de Roma, não é? Um jogo da seleção brasileira lá. Foi o jogo que o Brasil perdeu para a Argentina, um gol do Canidia. Né? E o Pelé estava do lado lá, isso ainda não tinha acontecido. O desastre, do meu não, menino. né? Você sabe como é que eu comecei a gostar de futebol? Eu tinha vindo de Paraúna para Nerópolis e em 68, 69, a minha mãe comprou um rádio de papelão, aqueles rádio Filco, amarelo. E eu morava só eu e minha mãe, no mesmo quarto. Eu de um lado do outro, de repente minha mãe me acordava. E ela me chamava de Barbosinha. Eu vou contar segredinhos para vocês. Olha lá, Barbosinha, a minha mãe falou, Barbosinha, o que foi que você está chorando? O Santos perdeu, mãe. O 1000º gol do Pelé eu ouvi nesse rádio. Eu ouvi muito o jogo do Santos. Sabe o que você ouviu também, Barbosinha, nesse rádio? Aniversário da nossa amada capital Goiânia. Amanhã, 87 anos. Hoje o Pelé faz 80, amanhã Goiânia faz 87. Ficou o dia mais triste do mundo para mim. Por quê? Minha mãe. Sério? Oh, Dante, que lembrança. 7 anos. Amanhã. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.